Defensor público defende o público. Faz o É quê, isso? né? Fala, Então, eu acho que é importante a gente falar disso, porque e aí é comum, muita gente não conhece exatamente o que é a instituição Defensoria Pública, o que a Defensoria Pública faz e o que é um defensor público. Muita gente acha que a gente é advogado do Estado, assim, fala, não, vocês são advogados do Estado. Tem gente que confunde a gente com o Ministério Público, fala de Isso, promotor, demais. tem pessoas que me chamam de promotor. A gente não, nós somos uma instituição independente, que tem previsão na Constituição Federal. Então, o sistema de justiça é formado pelo Poder Judiciário, tem o Ministério Público, que são os promotores e procuradores, tem-se a Defensoria Pública, e tem-se no Poder Executivo a atuação jurídica que se dá por meio de procuradores de Estado, advogados da União, enfim, nas esferas estadual e federal. A Defensoria Pública é uma instituição voltada à assistência jurídica dos necessitados. E quando se fala de necessitados, são os necessitados em geral. E a necessidade não decorre apenas da questão econômica, né? Essa questão econômica é muito importante. Então, toda e qualquer pessoa que precisar de uma pessoa para ali assistir juridicamente, seja do ponto de vista judicial, seja extrajudicial, terá um defensor público para esse mistério, sem pagar nada, né? Porque na Constituição diz que todos têm direito... Isso. A Constituição é expressa nesse sentido, que toda pessoa tem direito de ser assistida juridicamente, se ela não tiver recursos, por um defensor público. Então, essa é a função da Defensoria Pública. E quando a gente fala de todos, a atuação se dá tanto do ponto de vista individual, se vocês não tiverem condições de contratar um advogado, vão comparecer na Defensoria Pública mais próxima e relatar o caso e procurar. E o defensor vai atuar, uma defensora vai atuar em seu favor. E atuamos também do ponto de vista coletivo, que é muito importante, né? E aí as nossas atribuições se aproximam e se confundem muitas vezes com a do Ministério Público, porque a gente tem uma atuação também coletiva importante, né? Quando você fala de coletivo, é o quê? São direitos coletivos, difusos, direitos que envolvem a comunidade. Várias pessoas. Isso. Então, a gente pode falar de direito ao meio ambiente, a gente pode falar de pessoas com deficiência, a gente pode falar de criança e adolescente. Então, é uma atuação também nossa que também é muito importante. Porque na Constituição tem essa previsão que a gente vai promover direitos humanos. E que e quando fala necessitados, que a gente vai atuar em favor dos necessitados, às vezes o necessitado ele não é econômico, né, que o Matheus estava falando, mas é na situação, né? A pessoa está vivendo uma situação que coloca ela numa situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, uma situação, né, ou uma situação de saúde, né? A pessoa pode até ter um certo salário, mas aí naquele momento a renda dela está comprometida, ela está vivenciando aquela situação, e então a gente acaba atuando também nessas questões, né? Então, analisando necessitados de maneira mais geral. E aí tem a previsão de que a gente vai promover direitos humanos na Constituição, então a gente tem as possibilidades de desenvolver alguns trabalhos coletivos, que esse que a gente veio comentar é um deles, né? É um trabalho nessa área que busca prestar um serviço, incentivar, ter um serviço de qualidade, garantir direitos humanos para a população de Euclides. Acho que é importante falar que a Defensoria Pública devia estar em todas as cidades, e não está. É uma perda para a população muito grande, né? A gente teve uma emenda constitucional com a previsão de que cada lugar que tivesse um juiz, um promotor, teria um defensor, né? Mas, infelizmente, tinha um prazo até esse ano para se concretizar e ter os defensores, mas isso não aconteceu materialmente. Então, embora a gente, aqui na Bahia, tenham nomeado vários defensores, então, em breve, a gente vão ter defensores em outras comarcas. A instituição aqui tem essa compromisso de interiorizar, de garantir acesso à justiça para a população que não tem. A defensoria ainda não tem. Então, às vezes, a gente atua, você está lá na delegacia, né, atuando em favor de uma pessoa, tem ali uma pessoa que foi presa, né, em Monte Santo, não tem defensoria. Em Tucano, não tem defensoria. E aí a gente tem a competência para atuar nas casos individuais, nós aqui, em Euclides e Quijingue, né? As comarcas de abrangência nossa são Euclides da Cunha e Quijingue. Então, temos várias cidades próximas aqui que, assim, por limitações administrativas, enfim, financeiras, orçamentárias, a gente que está aqui não pode atuar lá e não se tem unidade específica da Defensoria Pública nessa cidade, né? Que é uma luta que acho que vai
que está sendo travada aí o tempo todo, né? Depende de questão legal, burocrática, orçamentária, né? Aqui em Euclides foi instalado em 2018, né? Estava até vendo a plaquinha agora lá, foi abril de 2018. Já teve antes. Teve no passado fechou, e fechou. E reabriu em 2018. E reabriu. O que ajuda a garantir a defensoria no local é quando a gente às vezes consegue um local para construir uma sede. Aí a gente garante que ela não saia da cidade, né? Teve um concurso novo agora, foram aprovados, né, sei lá, mais de 100 foram defensores. muita gente. Foram nomeados agora, acho que 20 e poucos defensores, então eles vão ocupando novos lugares, né? Mas assim, a Bahia é muito grande, né? Não sei quantas comarcas tem. E a gente também Sei não, lá, deve ter realmente. Eu vou olhar aqui quantas cidades a Bahia tem. Mas a comarca de Euclides da Cunha abrange somente Euclides e e Quijingue. Quijingue. E aí nós somos em dois. O Matheus trabalha mais com as questões da área cíveis e eu trabalho com as questões da área criminal e também com as questões da área da infância. Questões que envolvem proteção de adolescente e também adolescente em conflito com a lei, né? Atos infracionais. Sim. 417 municípios, segundo o Google aqui. Então, assim, a gente está em 40 e poucos, né? Então a gente está em 10%. A defensoria está em mais ou menos 10% da quantidade de cidades que tem na Bahia. Então a gente tem muito a crescer ainda. E, assim, essa população dessa cidade está precisando da gente. Mas, assim, a advocacia consegue absorver uma parte disso, mas não é suficiente, né? A defensoria é essencial. Tem demanda que só a defensoria atua, só a defensoria tem eu acho que a sensibilidade, a possibilidade, entendeu? Às vezes a questão economicamente não é interessante, então a defensoria que vai atuar de fato, porque de fato é para toda e qualquer pessoa que precise da gente. Eu estava falando com eles, né, que a ideia é que na Constituição todos são iguais perante a lei. Mas para isso ser, a gente tem que ter muita coisa para acontecer. E a defensoria é um instrumento de promoção de igualdade, não é o único que vai garantir que de fato as pessoas sejam, mas é um instrumento importante que vai conseguir olhar para aquela população com aquelas peculiaridades e ser a voz daquela população que muitas vezes não é ouvida. Então a gente, em muitos locais, né, aqui a gente trabalha muito em parceria com o município, mas em muitos locais a defensoria é aquela que está entrando com ação contra o Estado, entrando contra o município para cobrar os direitos da população. Isso também, na briga orçamentária aí, atrapalha, né? É sensível, deve atrapalhar. Outra questão, para você ser um defensor público, você tem que ser uma pessoa bem humana, né? Porque você trata com várias pessoas que estão passando por vários problemas e situação de vulnerabilidade, não é isso? Essa coisa de se conseguir se colocar no lugar da pessoa, do outro, de ser sensível, eu acho que para você fazer um bom trabalho é importante, né? Assim, é um concurso muito difícil, estuda muitas matérias, né? Você tem que ter experiência jurídica, várias questões, mas eu acho que a vocação é importante, ajuda mesmo no trabalho, assim, das profissões, você vai estar lidando, assim, com a população mais carente, vulnerável, você tem que ter essa sensibilidade, conseguir se colocar lá, senão... Inclusive, Matheus até citou que, tipo, a Defensoria Pública, ela tem a acessibilidade de atender algumas demandas, né? E quais demandas seriam essas? Olha só, a gente sabe que as profissões, elas existem para as pessoas, né, conseguirem sua renda, sobreviver e tudo mais. Então, assim, a advocacia privada, que é a instituição da advocacia, que é super respeitada, super importante e essencial também, né? Então, Isso. eu acho que a gente tem até que ressaltar isso, que fala assim, a Constituição Federal fala que existem funções essenciais à administração da justiça, né? Ou seja, atores que estão o tempo todo ali no Poder Judiciário visando essa aplicação da justiça, que são a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Então, a advocacia privada em si, existem demandas que financeiramente não são interessantes. Então, assim, e nada de errado há no advogado que não pega uma causa que não vai lhe render algum fruto, algum retorno. E aí existem muitas, né? Na área que eu atuo, nós atuamos legalmente, há uma divisão administrativa para que eu atue em determinadas demandas e ela em outras demandas, justamente para a gente permitir que o trabalho flua. É como em qualquer especialidade tem as subespecialidades. Eu atuo em algumas, ela atua em outras, né?
Eu atuo muito na área civil geral, direito civil, direito de família, fazenda pública, registro público, saúde. Então, você pergunta um exemplo. Um exemplo é um exemplo que é muito corriqueiro, que acontece cotidianamente, questão de pensão alimentícia, por exemplo. Então, assim, e parece, e a Defensoria tem me ensinado muito nesse sentido, que a visão que eu tinha de uma pensão alimentícia, por exemplo, é algo pouco pequeno, superficial, de pouca complexidade, assim. Mas eu percebo que hoje, que é algo tão importante, que a gente está falando do alimento que um filho ou uma filha, né, uma criança precisa ter na mesa. Então, assim, cada caso para mim é um caso, cada caso é importante. Mas se você for ver, a gente está a gente tem uma população pobre. Então, são demandas que envolvem valores pequenos, que financeiramente não vão valer a pena para se pagar um honorário em cima daquilo ali. Então, cobrar a pensão alimentícia em atraso, ou entrar com ação de alimentos, cobrando a pensão alimentícia de um pai, enfim. Outras demandas na área da saúde, a gente tem muita demanda na área da saúde. Inclusive, a gente tem conseguido, com a prefeitura, com o Estado, viabilizar ajustes para não precisar judicializar os casos, mas medicamentos de pessoas que precisam de medicamentos, transferências de urgência de pessoas que estão internadas precisam ser reguladas de Euclides da Cunha para Salvador, né? Temos questão de registros públicos, de pessoas que têm os registros alterados, que é outra coisa que me chama muita atenção. Para a gente pode parecer simples, mas imagine você ter um nome errado no registro, você não ter o nome de um pai ou de uma mãe, né? Você querer alterar o seu nome por uma questão de você se identificar com outro gênero, não poder isso. Então, a gente atua em tudo isso. Então, são muitas demandas que são importantes e que, como eu lhe falei, a gente acaba tendo essa expertise nessa atuação.